Destaque na nossa home do UOL, notícia de hoje aqui em torno de uma manobra do Congresso que o ministro Flávio Dino acabou de suspender o efeito, e a gente vai começar o nosso programa debatendo e entendendo em torno das emendas parlamentares. Mas antes da gente dar o pontapé inicial no nosso programa, eu chamo aqui, é claro, meus companheiros de hoje, o professor Wilton Fernandes e Leandro Consentino, aqui já na tela comigo. Olá, professor Wilton, boa tarde, seja bem-vindo nosso All News. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, Leandro. Faz tempo que não te encontro por aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Natália. Pois é, faz tempo. Um prazer ver você, um prazer professor Hilton, também amigo de longa data, um grande prazer. Vamos nessa então, nesse domingão ensolarado, quente lá fora, mas quente no noticiário também, porque não dá folga pra gente, né, pessoal? Notícia de agora a pouco, em destaque na nossa home do UOL, o ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu os efeitos de uma proposta que tinha sido aprovada pelo Congresso para ressuscitar emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023. A decisão do ministro impede a entrada em vigor do texto que foi aprovado na última quinta-feira e estava só aguardando a sanção ou veto do presidente Lula. Esse dispositivo, que abre caminho para pagamento dessas emendas, tinha sido incluído em um projeto que tratava do corte de benefícios fiscais. Tinha sido incluído ali como um jabuti, como se diz no jargão legislativo. O ministro Flávio Dino atendeu nessa medida a um pedido de parlamentares do PSOL e da Rede. Na decisão, Flávio Dino disse que em ações anteriores sobre o chamado orçamento secreto, que a gente tanto debateu por aqui, a Corte não permitiu a possibilidade dessa ressuscitação de restos a pagar. O jabuti das emendas foi incluído pelo Congresso em um acordo com lideranças do governo do presidente Lula. O texto permite ao Executivo, então, pagar as emendas parlamentares que ficaram pendentes de pagamentos nos anos posteriores e foram canceladas. A medida beneficia valores indicados por parlamentares nas extintas emendas do relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, que a gente mencionava aqui, porque não seguiam critérios de transparência. Além dessas, também seriam beneficiadas emendas de comissão. Estimativas de técnicos da Câmara dos Deputados apontam que o valor total a ser liberado seria de cerca de 3 bilhões de reais. Vale lembrar também, para a gente colocar no contexto aqui, que nessa sexta-feira o Congresso aprovou o orçamento de 2026 com 61 bilhões de reais do orçamento destinados às emendas parlamentares. Queria começar te ouvindo, professor Leandro, para a gente entender aqui do que se trata essa ação do ministro Flávio Dino, tentando romper uma manobra, então, para ressuscitar um pouco do que a gente tinha em torno do orçamento secreto. Como que isso funcionaria? O que a gente tem agora, de fato? Pois é, Natália, a meu ver, se trata de mais uma página, mais um capítulo aí do tensionamento entre as relações entre Executivo e Legislativo, desde que o Congresso lá atrás começou a pegar para si a prerrogativa orçamental, ou seja, para todos entenderem, né, faz desde a Constituição de 88 que era o Executivo quem detinha essa prerrogativa de ditar as normas do orçamento e ia liberando as emendas conforme ali o seu interesse aí dentro de uma relação saudável com o Executivo, de uma troca aí com o Executivo para aprovar seus respectivos projetos de governo. Desde então, desde que o Legislativo pegou essa prerrogativa para si ali no finalzinho do governo Temer, a gente tem um pouco de uma dificuldade aí de entender quem tem essa prerrogativa e quem dita aí os rumos aí a partir disso da agenda dentro do governo. Então, o Legislativo usurpou essa prerrogativa orçamental de alguma forma e agora o Executivo tenta recuperá-la aí e faz uma tabelinha aí com o Judiciário. Isso não é trivial, isso não é normal, apesar de isso está tudo dentro da regra do que a gente está assistindo. Isso tensiona cada vez mais os poderes e cria uma dificuldade adicional para a gente entender quais vão ser os rumos aí dos próximos passos aí do governo. Se a gente fala em contenção fiscal por um lado, o Legislativo dá uma lição ao contrário, ele cobra esse ajuste fiscal, mas ele busca aí cada vez mais recursos, aí, tanto para emendas parlamentares quanto para fundo eleitoral, e aí a gente vive um pouco dessa dissonância cognitiva que a gente está assistindo. As pessoas cobrando ajuste fiscal, os parlamentares de direita cobrando ajuste fiscal, mas, por outro lado, também buscando cada vez mais recursos aí dentro e o governo tentando se blindar e fazendo uma tabelinha com o Judiciário que cria ainda mais essa suspeição aí em muita gente, dizendo, pô, o Judiciário talvez não seja tão isento assim, talvez o Judiciário esteja favorecendo mais um lado. Então é mais um capítulo complicado aí do tensionamento entre os poderes, cuja conta
a gente já sabe quem paga, somos nós, né? Não, dissonância cognitiva foi um bom termo que você trouxe aqui, professor, para a gente tentar amarrar essas pontas. Queria te ouvir também, Hilton, nesse sentido e colocando até a notícia num cenário um pouco mais macro de para onde que está indo, de certa forma, até o presidencialismo, como a gente vive aqui hoje, com a gente vendo a questão das emendas ocupando uma fatia cada vez maior do orçamento e essa série de manobras que, de certa forma, me dando a impressão aqui de que estão cada vez mais difíceis de serem lidas até no noticiário, de serem interpretadas, a gente trazer para aqui do que se trata exatamente esse dinheiro público que a gente vê nessas manchetes, né? Exatamente, Natália. Existe um problema, o professor Leandro lembrou bem aí, né, essa questão de cognição, né, que é o discurso é uma coisa e a prática é outra. Então, o discurso dos congressistas vai muito na linha de economia dos recursos, fazer uma reforma fiscal. Esse é o discurso. E é uma forma também de pressionar o executivo, porque toda vez que há algum tipo de ação do executivo que aumente o gasto, os congressistas podem pressionar. Mas, na prática, a gente vê que eles também têm os seus interesses, né? Eles também estão preocupados com usar o recurso público. Nós vamos ver aí que não foi só isso, né? Tem muita coisa acontecendo por trás. Agora, final de ano, é normal ter esse tipo de ação, de várias leis serem propostas, aí entra alguma coisa ali como Jabuti, né? Você bem lembrou, Natália, e acaba passando. Existe também um acordo com o governo para deixar passar algumas coisas e não atrasar a votação de outras, e isso vai sendo jogado para o futuro, né? A aprovação passa ali pelo Congresso, mas o governo pode vetar, o STF pode levantar também alguma dúvida, depois colocar a julgamento, que é o que a gente está assistindo. Isso causa uma série de inseguranças, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a briga ali entre os poderes, né, a disputa entre os poderes, está muito relacionada à disputa por recursos, e não por propostas, não por ações de fato que vão ajudar a população, né? Nós não vemos uma proposta de crescimento, uma proposta de investimento na sociedade. O que nós vemos é uma briga para ver quem vai levar mais recursos para o seu próprio âmbito ou para a sua própria base eleitoral, que é pior ainda, né? A preocupação acaba sendo eleitoral. Não há uma preocupação em estabelecer um plano de país. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que a questão de presidencialismo de coalizão ainda funciona. Existe também uma questão da popularidade do presidente. Quando o presidente tem uma popularidade maior, é mais fácil conseguir apoio dos parlamentares, porque eles têm interesse em receber esse apoio no ano eleitoral. Então fica mais fácil esse tipo de conversa. E com o orçamento na mão dos parlamentares, na mão do Congresso, o presidente perde esse poder e a popularidade também não está lá, essas coisas, né? Acaba ficando mais fraco ainda o poder de influência do executivo. Muito interessante essa análise que você finaliza, professora, até para a gente tentar desenhar um pouco, sem aqui colocar nenhum tipo de futurologia, mas o que vai ser, perdão, 2026 nesse sentido, além de toda a discussão eleitoral que está no contexto dessa sede cada vez maior, no caso, pelas emendas, a gente consegue desenhar também as expectativas em torno das investigações, em torno das emendas e das movimentações do ministro Flávio Dino, né, professor Leandro? Se a gente puder amarrar essa primeira parte aqui da conversa, entendendo o que a gente tem na agenda para o começo do ano que pode impactar ainda mais esses debates já tão acalorados em um ano tão marcante como o ano eleitoral de 2026? Sem dúvida, Natália. Acho que o professor Hilton fez uma análise bastante clara e bastante presente de como esses movimentos aí do Congresso Nacional e do Executivo acabam desaguando justamente no ano que vem, no ano eleitoral, né? Quer dizer, a preocupação do professor, que é bastante legítima e séria, é que nós não estamos olhando para propostas de que país nós vamos ter a partir do próximo mandato presidencial em 2027, do próximo Congresso em 2027. Nós estamos olhando, na verdade, para a divisão aí do botim, da divisão dos recursos públicos aí para ver quem abocanha mais, quem busca mais aí para sua própria reeleição, para a própria renovação. É óbvio que isso é legítimo, não sejamos ingênuos que os políticos trabalhem só pensando no bem comum, sabemos disso, sabemos que tem um quinhão aí
de busca de poder. O problema é quando essa busca de poder desenfreada ultrapassa qualquer agenda, qualquer barreira. E é isso que parece estar projetado para 2026. E aí, com a torneirinha aberta aí do gasto público, aí, no que pese os discursos, né, no que pese qualquer discurso mais forte aí de ajuste fiscal, a torneirinha vai estar aberta tanto no Congresso quanto no Executivo, a gente projeta um 2027 bastante preocupante, essa que é a verdade, né? Porque aí a gente tem essas eleições aí com o gasto aberto completamente para agradar suas bases eleitorais e a conta chega depois, a conta chega em 2027. A gente já viu esse filme várias vezes no Brasil e estamos prestes a assistir mais uma vez. E aí não dá para culpar direita, esquerda, executivo, legislativo, todo mundo está junto na farra aí, todo mundo está junto no gasto público sendo levado às mais altas cifras e depois quem paga a conta é o povo brasileiro.